Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus, Atos 1 e 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Podeis assentar. Jesus, irmãos, prometeu aos discípulos o batismo no Espírito Santo, quando ele ascendesse aos céus e rogasse ao Pai para que o Consolador estivesse com a igreja. Esta bênção prometida havia sido igualmente anunciada por João Batista, que apresentou-nos Jesus como o poderoso, diante de quem nós não somos dignos de levar as alparcas. E João Batista disse: ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. E Joel, no Velho Testamento, havia profetizado acerca desta promessa. Os discípulos entenderam que era algo revolucionário, que esta experiência iria ter efeitos revolucionários, porque quando Jesus falou sobre ela para eles, nos versículos antecedentes ao que eu li, eles julgavam que disso viria o milênio. Senhor, é agora que tu vais restaurar a nação de Israel? É como se eles tivessem o equívoco que domina os chamados pós-milenistas, que por um tempo tiveram uma grande influência e acreditavam que um avivamento que vinha ocorrendo na igreja iria se expandir ao ponto de o mundo inteiro se voltar para Deus, e desse avivamento viria o milênio, e Jesus voltaria já para o milênio estabelecido pela influência da igreja. Trata-se de um equívoco. A Bíblia diz que o mundo irá de mal a pior, o que não impede de que haja um avivamento concorrentemente a isso. A Bíblia diz que o próprio Jesus, quando vier em glória para libertar Israel de seus inimigos, destruir o anticristo, estabelecerá o milênio. Mas note, os discípulos entenderam que esta bênção que Jesus estava prometendo a eles iria trazer um impacto de maneira tal que eles iriam influenciar o mundo, e um resultado surpreendente aconteceria. Jesus, porém, disse não se tratar do milênio, dizendo que sobre isso os tempos e as estações estão reservados pelo Pai. Mas Jesus disse que de qualquer modo haveria um impacto. Não é isto, mas haverá impacto. Recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por meio destas experiências, eles obteriam poder sobrenatural para serem testemunhas poderosas em toda parte. Nota-se que esta experiência que Jesus fala não é a experiência pela qual somos regenerados, tendo uma transformação de vida moral e sendo inseridos no corpo de Cristo e tendo participação na vida do Cristo ressurreto. Jesus não está prometendo isto a eles, eles já tinham isto. Jesus está prometendo uma capacitação, um poder sobrenatural para testemunhar. O batismo no Espírito Santo não tem uma destinação para a nossa santificação, para a nossa salvação,
para a nossa regeneração, mas se destina ao que é regenerado, ao que está em santificação, para que ele tenha poder para servir, para que ele seja capacitado sobrenaturalmente para servir a Deus. A experiência ocorreu em Atos 2, que relata o seguinte a partir do verso de número 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Alguns talvez perguntem: pastor, que coincidência foi essa de todos serem cheios do Espírito Santo ao mesmo tempo, falarem em línguas ao mesmo tempo? É porque todos estavam exatamente na mesma posição espiritual. O verso de número 1 diz que estavam todos concordemente, todos tinham igual fé, tinham todos igual expectativa, todos estavam igualmente na posição de receber, e por isso, quando o Espírito veio, todos foram imediatamente, igualmente cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. É interessante observar que vieram sinais físicos, houve um ruído, um som como de um vento veemente e impetuoso, e apareceram línguas de fogo. Os sinais físicos daquele episódio foram vento e fogo. Eu não sei, irmãos, como é que alguém pode acreditar que quando João Batista falou que Jesus batizaria no Espírito Santo e em fogo, fosse ali 2 batismos no Espírito Santo para crentes e no fogo para incrédulos no inferno. Primeiro, João Batista está falando de um batismo para um mesmo grupo, e era um grupo de pessoas arrependidas, porque ele disse: eu vos batizo com água. Ele estava falando aos que estavam se arrependendo, mas ele vos batizará ao mesmo grupo, ao grupo dos arrependidos, no Espírito Santo e em fogo. Mas qualquer dúvida fica aqui resolvida, porque apareceram vento e fogo. Portanto, o fogo não tem a ver com o fogo do inferno para a condenação dos incrédulos, mas tem a ver com o calor espiritual para os crentes. Inclusive a palavra Espírito, que aparece tantas vezes na Bíblia, mesmo para o Espírito Santo, significa sopro, vento. Apareceu o som como de um vento, vento, espírito, e línguas repartidas como que de fogo, vento e fogo, o Espírito Santo e fogo. Nós poderíamos, para entender isso, dizer que o Espírito Santo está designado e representado no vento, e o fogo é o poder. Uma boa tradução de Atos 1:8 é aquela que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pedro disse na casa de Cornélio que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder. Note, o poder é fogo. Foi ungido com o Espírito Santo e poder, isto é, com o Espírito Santo e fogo. O Espírito Santo descerá sobre vós e dará poder. O fogo é energia, o fogo é calor ativo, e portanto nós estamos aqui a falar de um batismo que é no Espírito Santo e que o Espírito Santo concede poder. Quando nós somos regenerados, assim que nos convertemos, é dito que nós nascemos da água e do Espírito. Note, a ilustração não é fogo. O Espírito Santo trabalha em nós lavando-nos, portanto, limpando o nosso ser,
nós nascemos da água e do Espírito. O resultado disso é uma mudança de vida, é uma transformação de vida, é santidade. Mas nós somos batizados no Espírito Santo e em fogo. O Espírito Santo vem agora não como água que lava, mas como fogo que aquece, que transmite poder. O vento que entrou por meio do ruído e encheu toda aquela sala era veemente, impetuoso, indicando força. E o fogo indicando calor, portanto indicando poder do alto, indicando uma capacitação que veio a eles. É interessante que quando veio o vento impetuoso, apareceram as línguas de fogo, todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam todos ali assentados, versículo de número 2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Estar assentado indica uma posição passiva, não de trabalho, mas de descanso. Porém, quando eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas, eles se puseram de pé, verso 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Este poder, irmãos, é para nos levantar da cadeira e nos colocar de pé, para fazer a obra de Deus. Este poder é para nos capacitar a agir, a se levantar da inércia e proclamar o Evangelho. Lá em Lucas, a Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, Lucas 24, versículo 49, Jesus faz a promessa, ele diz, e eis que sobre vós, é interessante a forma como ele diz sobre vós, é algo que cai, que desce sobre nós, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus quis que eles, antes de saírem ao mundo, recebessem este revestimento de poder, esta capacitação. Em Atos, no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, versículo de número 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus deu-lhes 10 dias para que se preparassem para esse momento, a fim de que, vindo o Espírito Santo, recebessem imediatamente. Em Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração, seguindo a orientação de Jesus. Em Lucas 11, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. Se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o Pai Celestial sabe dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Eles estavam ali orando, e Jesus sabia que nestes 10 dias eles estariam devidamente preparados para receber. Foram encontrados concordemente, foram encontrados naquele momento em um só coração, em uma só alma. Não é que eles foram cheios do Espírito Santo porque de qualquer jeito seriam, porque era o dia de Pentecostes. Não, o Espírito Santo poderia ter descido naquele dia e eles não terem sido batizados no Espírito Santo. Mas Jesus deu este tempo entre sua ascensão e aquele momento para que eles fossem preparados. Jesus nem sequer disse a eles quando aconteceria. Diz aqui que Jesus falou, será depois de alguns dias, dentro de poucos dias. Jesus não falou exatamente porque não era algo que aconteceria inevitavelmente, embora na coordenação de Cristo eles estariam preparados naquele dia. A Escritura diz que foi de repente
que veio do céu um vento impetuoso. A experiência não foi prevista para aquele exato momento pelos apóstolos, eles desconheciam, foi surpresa, foi de repente. Mas em 10 dias orando, buscando, eles chegaram naquela posição em que estavam todos prontos para receber, concordemente no mesmo lugar. Jesus deu-lhes 2 ordens: que não se ausentassem de Jerusalém, é a primeira, mas que esperassem a promessa. Logo, esperar não é o mesmo que ficar no lugar. Permanecer no lugar e esperar são 2 coisas diferentes. O não se ausentar, o permanecer, era meramente não deslocar o corpo para fora daquela região, mas esperar é um esperar ativo. A Bíblia usa o termo esperar para uma coisa ativa. Bem-aventurado aqueles que esperam em Deus. O que espera em Deus é alguém que descansa nas promessas de Deus, é alguém que busca a Deus para socorro e livramento. Nós esperamos a vinda de Jesus, não dizendo quando acontecer, aconteça, mas orando, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós anelamos pela vinda de Cristo, nós esperamos no estado subjetivo de expectativa, de busca, de anelo. Jesus disse: não se ausentem, é uma postura física, mas ele disse também: esperem, esperem. Eles entenderam que esperar era o esperar ativo, por isso começaram a orar, por isso começaram a buscar, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A evidência deste batismo no Espírito Santo, irmãos, foi o falar noutras línguas. Não houve distinção, eram 120 naquele dia, incluídos os apóstolos. Nós não tivemos uns que falaram em línguas e outros que fizeram outra coisa ou tiveram algum outro sinal. O sinal era o mesmo. Todos começaram a falar em outras línguas, cheios do Espírito Santo, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foram capacitados a falar numa língua que não haviam aprendido, uma língua que estava sendo dada a eles pelo Espírito Santo de Deus. A evidência desta experiência estava na fala, porque a capacitação era para que eles fossem testemunhas. Era uma marca de consagração da boca, do órgão de fala, para que eles se tornassem agora profetas do Altíssimo. Quando Pedro se referiu ao que estava acontecendo, ele disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E a palavra de que mais ele falou foi: profetizarão, derramarei do meu Espírito sobre os vossos filhos e filhas, e eles profetizarão, também sobre os meus servos e servas, e profetizarão. O Espírito que veio sobre eles era o Espírito profético, para eles falarem com poder, falarem com ousadia sobrenatural, falarem com sabedoria do alto, falarem com discernimento de cima. E a evidência era que suas bocas agora estavam consagradas para falar em mistério com Deus, em mistério com Deus. Porque o que fala em línguas ninguém o entende, porque em espírito fala de mistérios. A não ser que haja quem interprete, a não ser que haja um milagre, como aconteceu em Atos 2, que Deus fez aquela multidão ali entender em sua própria língua o que os discípulos diziam, e eles estavam louvando, estavam falando das grandezas de Deus. A multidão estava perplexa, e naquele dia converteram-se quase 3.000 almas. O apóstolo Paulo fala da necessidade desta unção para fazermos a obra de Deus. Em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 1, Paulo diz o seguinte, no verso de número 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus. Paulo está dizendo: quem confirma a nossa missão, a nossa vocação, o nosso apostolado, a nossa pregação para convosco, igreja de Corinto, quem confirma é Deus que nos ungiu.
Logo depois ele diz, e que também nos deu o Espírito Santo como penhor, que tem a ver com a salvação, ou seja, o mesmo Espírito que nos é dado quando cremos para ser penhor da herança, agora veio a nós como crentes batizados no Espírito Santo, para que ungidos nós possamos ter uma confirmação daquilo que estamos fazendo perante o público que Deus nos colocou diante. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus. Em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 2, diz assim o apóstolo Paulo, a partir do verso de número 14: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o cheiro do seu conhecimento. Está falando de como os apóstolos, os pregadores, Barnabé, que não era um dos 12, mas estava com Paulo, como eles influenciavam as pessoas, como se deles exalasse alguma coisa, um perfume. Não era só conhecimento que eles transmitiam, via uma influência, via uma fragrância de conhecimento. No verso de número 15 ele diz, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, cheiros de morte para a morte, mas para aqueles, os crentes, cheiros de vida para a vida. E aí ele pergunta, e para estas coisas quem é idôneo? Paulo diz, esta é a nossa missão, ser esses que vão exalar o aroma de Cristo. Que o perdido, quando nos ouvir, vai saber que está perdido. O salvo vai saber que foi salvo. Mas quem é idôneo para isso? Quem é capaz para isso? Nós não somos capazes naturalmente para isto, irmãos. Por isso que o mesmo Jesus, que disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O mesmo que disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, prometeu, e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, e serão curados. Quem é idôneo? Nenhum de nós. Por isso nós precisamos de capacitação sobrenatural. 2 aos Coríntios 3, versos de número 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós fomos, pelo batismo no Espírito Santo, capacitados para sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, da lei que mata, mas do Espírito vivificante pelo Evangelho. A nossa capacidade vem de Deus, fomos capacitados por Deus. A igreja primitiva, irmãos, teve vitória, porque teve esta capacitação do alto. Nós temos nas nossas declarações de fé que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é o Consolador, que o Espírito Santo está com a igreja. Mas isso não adianta no papel, se Ele está conosco onde Ele está. Se Ele é uma pessoa, o que Ele está falando. Se Ele é Deus, o que Ele está fazendo. É preciso que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que isso deixe de ser apenas um item na declaração de fé e seja uma experiência viva e poderosa no meio da igreja. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada mostra, irmãos, como o poder do Espírito Santo acompanhava a igreja. Atos 4 e 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel. Aqui eles foram encurralados pelas autoridades, mas na hora que foram responder, irmãos, não responderam de si mesmos. Eles responderam cheios do Espírito Santo.
Jesus disse: quando vocês forem levados perante as autoridades, o Espírito Santo vos dará boca, vos dará sabedoria. Pedro respondeu, cheio do Espírito Santo. Em Atos 4 ainda, depois que Pedro e João foram presos e depois soltos, se reúnem aos irmãos para orar. Os irmãos estão cheios de ameaças das autoridades, mas oram pedindo intrepidez. E nós temos aí no verso 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, com intrepidez, cheios do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo de número 13, nós temos muita coisa gloriosa num capítulo só. Primeiro, estão reunidos irmãos lá de Antioquia, da igreja de Antioquia, os líderes em oração. O Espírito Santo confirma um chamado que Deus havia feito ao coração de Paulo e Barnabé, e diz que devem ser separados para a obra. Os irmãos, quando receberam esta palavra de Deus profética na boca de algum daqueles irmãos, estavam ali reunidos para orar. A Bíblia diz que eles então jejuaram, oraram, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os despediram. O verso 4 diz que Paulo e Barnabé saíram enviados pelo Espírito Santo. Estavam seguros de que o Espírito Santo é quem os tinha enviado. E então nós temos a evangelização de um procônsul, e Elimas, um feiticeiro, que tenta impedir Paulo de pregar para este procônsul. O procônsul está admirado, está ouvindo com admiração, e Paulo, cheio do Espírito Santo, conforme os versos 9 e 10, chama este antagonista de filho do diabo, decreta sobre ele, pelo dom de operação de maravilhas, cegueira. O homem sai sem saber para onde ir, cego. E então no verso 12 é dito: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Maravilhado da doutrina do Senhor. É preciso, irmãos, a unção do Espírito Santo de Deus. É preciso esta unção do Espírito. Em Atos 8, verso 29, nós temos Filipe, o evangelista, indo até uma carruagem, sem saber quem estava lá dentro e o que estava fazendo, mas o Espírito Santo disse a ele: ajunta-te a este carro. O Espírito Santo dirigindo o missionário. E quando ele chega no carro, tem um homem lendo o livro do profeta Isaías, e cheio de dúvidas. E ali Filipe o ganha para Cristo, o conduz a Jesus e o batiza, porque foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus, foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E na casa deste Filipe é que o fogo caía mesmo. Ele tinha 4 filhas que não quiseram casar, só acompanhar o pai para a obra. 4 filhas virgens que profetizavam, todas as 4. Era um lugar cheio do Espírito Santo, a casa deste homem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 27: então Barnabé, tomando-o consigo, ou seja, Paulo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava. Note o Paulo novo convertido agora, cheio do Espírito Santo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Agora o verso 31 é que eu quero que você leia. Veja como era o estado natural da igreja. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Na verdade, quando Paulo saía de uma obra missionária, irmãos, era deixando a obra missionária em chamas pelo poder de Deus.
em Atos capítulo 13, veja como ele deixou uma obra missionária, depois que ele saiu de lá, como estavam os irmãos, verso 52, o 51 eu vou ler também, sacudindo porém contra eles, contra o povo que não aceitara a palavra, o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É assim que é para estar o estado da igreja, cheia de alegria e cheia do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força, diz lá no Velho Testamento: regozijai-vos sempre, embora entristecidos, estamos sempre alegres no Senhor. Nós temos que ter esta alegria inabalável, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nós temos uma pessoa no Velho Testamento que pode nos ajudar a entender o valor de ser capacitado por Deus. É Davi. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, no primeiro livro de Samuel, lá no final do capítulo de número 15, que Deus rejeitou Saul. Samuel ficou com dó de Saul, ficou com pena dele, mas Deus disse: não, segue para frente. Ele não quer mais acompanhar, ele não quer mais seguir, segue em frente. A obra de Deus não para porque homens fracassam. Deus continua agindo. E aí, em 1 Samuel 16, diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Com esta unção, que seria uma unção com óleo, também o Espírito Santo viria sobre o filho de Jessé escolhido para capacitá-lo para exercer sua função. Samuel foi para a casa de Jessé e pediu que Jessé apresentasse os seus filhos. Jessé apresentou logo o mais velho, apresentou Eliabe, mas a Bíblia diz o seguinte, verso de número 6: e sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel pensando, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meus irmãos, Samuel pensou como homem natural. Ele viu no porte físico, na estatura de Eliabe, uma capacitação natural para ser um rei. Mas não é a capacitação natural, irmãos, que nos habilita a fazer a vontade de Deus, é a capacitação sobrenatural. Vieram os outros filhos, foram sendo colocados, mas o Senhor dizia para Samuel: não é este, não é este. E finalmente no versículo de número 11 está dito: e disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Jessé disse: tem um, mas não pode ser ele é o menor. Ele não é um guerreiro, ele está cuidando ali de ovelhas. Mas Samuel bate o pé e disse: não, eu não vou sair daqui. Manda chamá-lo, manda chamá-lo. Há até quem ache, irmãos, que Davi não seja um filho legítimo de Jessé, um filho dele com uma outra mulher, porque ele parecia ter uma vergonha de apresentar Davi a Samuel. Mas esta é uma especulação, mas ele não imaginava que seria Davi o filho escolhido. Samuel teve que insistir, teve que dizer: eu não saio daqui. No verso de número 12 diz: então mandou chamá-lo,
e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, note, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Naquele momento em que ele foi ungido por Samuel, ele também foi ungido com o Espírito Santo, que se apoderou de Davi, que capacitou Davi para o que Deus iria requerer dele. Era aquele de quem Jessé não esperaria nada, nem o próprio Samuel, se fosse por seu juízo natural, iria escolher Davi. Meus irmãos, mas Deus tem prazer de escolher as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Deus tem prazer de escolher aquele que por sua fraqueza ninguém imaginará que foi ele o responsável. Deus enviou Gideão com 300 e não com a multidão, para que ninguém pensasse que foi o exército de Gideão por seu número que venceu. Não, é o Senhor que dá a vitória, é o Senhor que dá a vitória. Jesus escolheu em grande parte pescadores, quando os apóstolos começaram a pregar com ousadia. A Bíblia Sagrada diz lá em Atos, no capítulo de número 3, de número 4, o seguinte, versículo de número 13: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O próprio Jesus foi o primeiro a surpreender. Jesus não nasceu em palácio, Jesus não estudou retórica nas escolas romanas de retórica. Jesus não era de uma linhagem sacerdotal. Jesus foi criado como carpinteiro, era experimentado nos trabalhos, homem de dores. Mas quando o povo via, se espantava: não pode, não é este o carpinteiro, não é este o carpinteiro, não é este o filho de José, de Maria, não estão entre nós seus irmãos e irmãs. Ao mesmo tempo se maravilhavam e diziam: ele não fala como os fariseus, ele não fala como as autoridades de Israel, ele fala como quem tem autoridade. Quando ele começou a pregar e expulsar demônios, o povo dizia: que doutrina é esta? Que nova doutrina é esta, que até os demônios se submetem? E quando os apóstolos começaram a pregar, o povo se surpreendia, as autoridades se surpreendiam. Estes são homens iletrados, são homens indoutos. Como é que eles falam com tanta autoridade? Como é que Wigglesworth abalou o seu tempo? Um encanador, irmãos, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Cheio do Espírito Santo. E é curioso, irmãos, Deus não deixa nunca que o homem tenha glória, porque Paulo era um homem de boa formação. Paulo talvez impressionasse alguém e alguém dissesse: bem, este aí fala muito bem, mas é porque ele é inteligente. Era o contrário, irmãos. Paulo era um homem inteligente segundo o mundo, tinha os padrões de formação. Mas Paulo era tão fanático lá diante das autoridades, fanático no bom sentido. Paulo dizendo: olha, o Senhor me apareceu, eu não pude ser desobediente à visão celestial, deixei tudo para ficar com Cristo. Que quando as autoridades o viam, em vez de dizer que era iletrado, diziam assim: as muitas letras te fazem delirar. Disse uma das autoridades: tu ficaste louco, as letras demais, de ler demais, tu ficaste delirando. Dos outros incultos, o povo dizia: como é que eles são incultos e falam assim? E de Paulo diziam: como é que este homem é tão culto e tão doido assim?
Porque a glória nunca vai ser do homem, vai ser de Deus. É Ele que capacita, é Ele que capacita. Aleluia. Nós lemos, irmãos, que depois que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, coisas maravilhosas começaram a acontecer. Saul, desviado de Deus, estava perturbado por um demônio e mandou chamar alguém que tocasse harpa para que pudesse ele sentir alguma paz. Encontraram Davi. A questão não era que Davi tocava a harpa meramente, a questão é que Davi agora estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele agora estava capacitado, cheio do Espírito Santo. E diz aí, primeiro livro de Samuel 16, 14: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Aí conta que foram buscar alguém e chegou Davi. E o versículo de número 22 e o versículo 23 dizem o seguinte: então Saul mandou a dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aleluia, um crente cheio do Espírito Santo, louvando a Deus e afugentando as trevas. E aí nós vemos a próxima parte, é Golias. Golias aparece afrontando o nome do Senhor, zombando do nome do nosso Deus, perguntando se Israel não tinha alguém para lutar com ele, chamando de covarde porque ninguém se apresentava. E Davi fora levar comida para os irmãos a pedido de seu pai, trabalho doméstico. Eram os outros irmãos de Davi que estavam ali como guerreiros, não Davi. Ele foi lá levando algumas coisas que seu pai havia mandado por ele, para ele entregar aos irmãos. Quando Davi ouve aqueles xingamentos de Golias, Davi se revolta. Sabe por que Davi se revolta, irmãos? Porque ele tinha zelo pela glória de Deus. Tinha zelo pela glória de Deus. Nós só vamos ter avivamento se nós tivermos pessoas com zelo pela glória de Deus. Quando o anjo aparece a Gideão e fala com ele, ele diz: cadê o Senhor? Cadê aquele tempo? Cadê aquelas maravilhas? E o anjo diz: é com essa força aí que tu vai vencer. Vai nessa força, vai nessa insatisfação. Se você está satisfeito, acomodado, não vai sair do canto. Mas se você está dizendo: onde estão aqueles cultos do passado? Se você está anelando pelo que Deus já fez ser feito de novo, então você pode ser um instrumento de Deus. É preciso, irmãos, ter um anelo de ver o nome de Deus glorificado. Essa sociedade ímpia, com as suas ideologias, critica a Bíblia, zomba da palavra de Deus, zomba da criação. É preciso crentes revoltados do Espírito que digam: não, não, vamos pregar a palavra contra esta correnteza. Davi ficou revoltado com o que ouviu. Aqui em primeiro livro de Samuel 17, 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Cada um estava pensando na sua própria pele. Davi estava pensando na glória de Deus. Os outros tinham medo, porque estavam pensando na sua própria pele. Mas Davi estava preocupado, era o seguinte: este homem aí vai prevalecer, este homem vai continuar zombando. E o povo, versículo 27, lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que eu feri.
E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Davi disse: o que é isso? O irmão de Davi disse: tu é um curioso, é um menino, veio aqui só para ficar vendo, curiando, falando bobagem, vai cuidar das ovelhas. Mas Davi, irmãos, não aceita. Versículo 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul está raciocinando certo, qual é a capacitação que você tem? Mas Saul não sabia que o Espírito do Senhor já se apoderara de Davi. Ele tinha a capacitação sobrenatural. Saul diz: você não tem capacidade, este homem aí é treinado, este homem aí é grande, você é pequeno, você não é treinado. Mas meus irmãos, ele já tinha sido cheio do Espírito Santo, e o Davi que colocou o demônio de Saul para correr, podia derrubar aquele gigante também. E Davi conta umas histórias fabulosas. Aparentemente, ele diz: olha, eu cuidava das ovelhas, via o leão e o urso para pegar as ovelhas, e eu vencia o leão e o urso. Meus irmãos, eu acredito que isso aconteceu depois que ele recebeu a unção. Antes ele não fazia isso, mas ele agora estava fazendo coisas sobrenaturais. Agora, quando ele tocava, demônio saía. Agora, quando vinha leão e o urso contra as ovelhas, ele vencia o leão e o urso. Isso não é natural, mas é porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele diz no verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Mas aí Saul tentou dar alguma capacitação metálica para Davi. Verso 38, e Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O peso da armadura não deixava Davi ter movimento. E Davi disse: eu não quero esse negócio não. Eu não quero a capacitação do homem não. Eu quero a capacitação sobrenatural. Eu vou na capacitação sobrenatural. Pegou sua funda, pegou as pedrinhas, e quando esteve diante do gigante, o gigante o desprezou. Versículo 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Meu irmão, está vendo aqui? Samuel desprezou Davi, e era ele mesmo, o escolhido. Eliabe desprezou Davi. O que é que tu estás fazendo aqui? Saul desprezou Davi, o filisteu desprezou Davi, mas não importava, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava capacitado sobrenaturalmente. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Tudo isso, irmãos, para desestabilizar Davi, desprezando, ridicularizando.
Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com a espada, não com a lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia, aleluia. Davi disse: eu não tenho capacitação humana, tu vens a mim com ela, com a espada, com a lança, com o escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Meus irmãos, esse nome tem poder. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu contei a história de Smith Wigglesworth, que entrou no lugar, orou por um enfermo, nada aconteceu, e quando ele estava saindo, o Senhor disse: você confiou na oração e não no mais importante, que ela é em nome de Jesus. Ele entrou de novo no quarto do homem acamado, incapacitado para andar, gritando: Jesus, Jesus, Jesus. O lugar tremeu, a cama se balançou, o homem pulou e saiu andando. O nome de Jesus tem poder. Na oração de Atos 4 é dito: Senhor, concede-nos que com intrepidez preguemos a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para operar e para curar, em nome do teu santo servo Jesus. Em nome de Jesus, demônios são expulsos. Eu lembro-me de um testemunho de um homem envolvido em rock nos Estados Unidos, aqueles rocks bem agitados. Ele era drogado e ele, contando o seu testemunho, disse que um dia ele estava indo no carro cheio de drogas e queria se matar. Sua vida era uma vida infeliz. E ele, quando estava lá no desespero, ele fez uma oração. Ele disse: meu Deus, eu vou agora acabar com minha vida, mas se houver alguma coisa que o Senhor possa fazer, faze-o agora. Ele orou com os olhos fechados, e quando abriu o olho, ele virou a cara, tinha uma igrejinha lá no meio dos matos. Ele correu até a igreja e ele perguntou: quem é o pregador? O irmão que recebeu disse: aqui todo mundo é pregador. E ele contou a história dele. Os irmãos disseram: pois se ajoelhe aqui que nós vamos orar por você. E ele disse: eu acompanhei a oração até um momento, o momento que um irmão gritou: em nome de Jesus. Ele disse: naquela hora eu apaguei, eu desmaiei, mas o fato é que quando eu acordei, eu estava liberto e transformado pelo poder de Deus. No nome do Senhor dos exércitos, nós vamos em nome do Senhor. Em nome do Senhor dos exércitos. Davi feriu o filisteu e o derrubou. É interessante, irmãos, que depois daquele episódio começaram as lutas de Davi. Escute o que eu vou lhe dizer. Às vezes nós recebemos a unção de Deus, mas aquilo de maior que nós vamos fazer está lá na frente, porque Deus quer preparar primeiro. Deus não dá unção e bota logo na posição, não, Ele dá unção e bota no sofrimento, para depois você saber como se conduzir pela unção que recebeu. Davi, naquele momento que recebeu aquela unção de Samuel e o Espírito de Deus se apoderou dele, era para ele ser capacitado a ser rei. Mas quanto tempo durou? Quantos anos duraram para Davi chegar ao trono? Saul estava no trono sem a unção e Davi estava com a unção sem o trono. Era preciso ele aprender, irmãos. Deus nos faz aprender. José do Egito teve que passar pela escola do sofrimento, para deixar de ser aquele arrogante que mostrava os presentes para o seu irmão e se tornar um homem humilde e chegar a ser governador do Egito. Moisés passou 30 anos no Egito pensando que era tudo. Depois teve que fugir de lá, passou 30 anos no deserto descobrindo que não era nada. Aí teve um encontro com Deus na sarça ardente para passar mais 40 anos e descobrir que Deus era tudo. É preciso
É preciso a escola. E Davi, meus irmãos, foi a ser perseguido por Saul depois disso daqui. Porque começaram a cantar, Davi matou milhares, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E Saul ficou enciumado com aquilo ali. Ele ficou tão entrosado com o demônio dele que Davi tocando a harpa, o demônio nem saía, o agitava ainda mais. Ele jogou lança várias vezes para acertar Davi e não o alcançou. Davi teve que fugir para salvar a sua vida. E meus irmãos se uniram a Davi no seu exílio, os endividados, os que estavam sem gosto para viver. E estes homens depois viraram os valentes de Davi. Porque Deus pega pessoas que este mundo não dá nada por elas e faz coisas gloriosas através deles. Davi várias vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas disse: não vou fazer isso, é o Senhor que tem o seu tempo. E ele não atingiu a vida de Saul. Passou por um sofrimento enorme até chegar no trono, com experiência que o capacitou. Depois que você receber a unção de Deus, que você for batizado no Espírito Santo, você vai passar por testes. Até Jesus passou. Jesus, depois que foi cheio do Espírito Santo, foi lá para o deserto e o diabo começou a tentá-lo, para ele usar erradamente o poder que tinha recebido. O diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ser um exibicionista. Quanta gente, irmãos, batizado no Espírito Santo, começa a pregar, Deus começa a operar, e ele se perde no orgulho, se perde na espetacularização, na projeção de sua própria personalidade. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse: se tu és assim tão poderoso, pula daqui, os anjos vão te segurar. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo disse: tu vai tomar de mim tudo pela cruz, eu te dou bem facinho, não precisa de cruz, de sofrimento, só se curva perante mim, que eu entrego tudo que tu vieste buscar. Mas Jesus escolheu o caminho difícil e a cruz. Ele disse: ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Logo depois do dia de Pentecostes, Pedro e João são presos, são açoitados. Logo depois vai vir o teste, meu irmão, e você tem que vencer o teste para prosseguir na unção de Deus. Para prosseguir na unção de Deus. Lá em Zacarias, a Bíblia diz o seguinte, Zacarias, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, é uma visão. No verso 2 diz que vês, e Zorobabel, e Zacarias, melhor dizendo, vê um castiçal de ouro e um vaso de azeite no seu topo e 7 lâmpadas. Nós sabemos que esse candelabro, esse azeite, essas lâmpadas representam o Espírito Santo de Deus. E 7 canudos, um para uma das lâmpadas que estão no seu topo, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Essas 2 oliveiras, note, a lâmpada estava lá, o azeite fluía, e de um lado e de outro estavam essas oliveiras. No símbolo mais remoto, profeticamente, é Moisés e Elias, conforme a Bíblia mostra no Apocalipse, as 2 testemunhas do Apocalipse. Virão como profetas na unção do Espírito Santo. O que mostra também a inspiração do Velho Testamento, porque Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, ou seja, todo o Velho Testamento é inspirado, o Espírito Santo flui pela palavra. Mas tinha uma simbologia imediata naquele momento. Zorobabel era o governador e Josué era o sacerdote. E no símbolo imediato, essas 2 oliveiras são Zorobabel e Josué, que tinham a incumbência de reorganizar a nação, de reconstruir o templo
depois que a nação de Israel estava agora regressando do cativeiro. E o sentido que se dá a esse texto é esse. Versículo de número 4. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deus estava dizendo a Josué, e mais particularmente a Zorobabel, que tinha o poder político, que aquele templo ia ser construído, o povo iria se unir para fazê-lo, não por imposição, não pelo poder político que ele tinha, não pela violência, mas pelo Espírito do Senhor. Isso, irmãos, chama-nos a atenção, porque hoje em dia, infelizmente, obviamente há uma guerra cultural, ela se reflete no campo político. Nós temos que protestar contra as forças malignas que vêm sob a máscara da política, mas nós estamos vendo muitas igrejas achando que vão resolver o problema espiritual através do poder político. E nós, irmãos, devemos esperar não por homens na política. Para resolver o problema, nós devemos esperar por um avivamento na igreja. Não por força, não pelo poder humano, não pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, pela capacitação sobrenatural. O que nós precisamos é de um avivamento. O que nós precisamos, irmãos, é do poder do Espírito Santo. E Deus fez isso acontecer. Veja o que está dito em Ageu, que é contemporâneo a Zacarias. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 14. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, aquele de quem ouvimos falar, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. O que nós estamos precisando é de um despertamento dos nossos espíritos. Deus aqui despertou os espíritos de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. Meus irmãos, não adianta Deus despertar só quem está na frente, só quem está labutando no campo missionário. É preciso que todos nós tenhamos um só coração e uma só alma, como a igreja primitiva. É preciso que o espírito de cada um que está aqui seja despertado para nós fazermos a obra de Deus. Não é por força, não é por violência, não é por poder, não é a política que vai resolver a situação deste mundo. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É um Davi que é desprezado por Saul, que é ignorado por Samuel, que é zombado por um filisteu, mas derruba tudo, que vai para o exílio. A ele se juntam os desesperados, e ele volta com os desesperados feitos valentes para ser rei Israel. É a igreja de Paulo, Pedro, João, Tiago, que abalou o mundo de então, porque recebeu a plenitude do Espírito Santo. O que nós precisamos é de vento e fogo. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, ó Deus, desperta os espíritos, ó Pai, adormecidos. Desperta, meu Deus, os corações desfalecentes. Desperta, meu Deus, aqueles que estão longes. Ó Pai, aquece os frios, ó Pai, aquece os frios, traz fervor. Renova espiritualmente o teu povo, meu Deus, move as águas, faz maravilhas, capacita-nos com unção do céu,
dá-nos anelo pela tua glória, Pai, e confiança na autoridade do nome de Jesus. Caiam por terra os teus inimigos, que vidas sejam salvas, os enfermos curados, o teu nome exaltado, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu pergunto, se alguém nesse lugar que diz: pastor, eu não sou crente ainda, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero que Ele entre no meu coração, na minha vida, perdoe os meus pecados, mude o meu destino, me assegure o céu. Se você quer tomar esta decisão, levante sua mão como eu estou fazendo aqui, e nós vamos orar por você. Vamos pedir a Deus por sua vida. Se você está desviado e quer se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão também, e nós vamos orar por você. Talvez você diga: pastor, eu estou vindo à igreja, eu estou indo aos cultos, eu estou participando, mas algumas coisas eu deixei passar, algumas coisas que não deveria fazer, eu fiz, eu minimizei, eu me desculpei, eu ignorei, e o meu coração esfriou, e eu quero neste momento me reconsagrar a Deus, e tirar do meu coração estas coisas que eu julgo pequenas, mas que tiraram de mim o calor e o fervor. Se você, crente, quer assumir essa postura, precisa hoje colocar-se diante de Deus. Saia de onde você estiver e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se você quer que o seu espírito seja despertado, você tem que se humilhar diante de Deus. Ernesto Tonini contava uma história de um vaso. Ele dizia que uma criança havia colocado a mão dentro do vaso e não conseguia tirar mais, ficou preso. E chamaram muita gente para ajudar a tirar, passaram sabão e a mão não saía. E gente tentava puxar de um lado, puxar do outro, a mão não saía. Até que chegou alguém e disse: é muito simples para a mão dele sair daí. É só ele soltar a moeda que ele foi buscar no fundo do vaso. Quando ele abriu a mão e soltou a moeda, a mão passou. Às vezes a nossa vida não está indo para frente porque tem alguma coisa que a gente está segurando, que deveria já ter soltado. E aí não passa, e aí não vai. Se Deus está mostrando a você, coloque-se diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, colocamos, ó Deus, diante de Ti esta igreja. Aqueles, ó Pai, que vêm individualmente colocarem sua vida diante do Senhor. Que o Senhor que sonda, prescruta e vê. Que o Senhor que discerne melhor do que nós mesmos discernimos a nós mesmos. Que o Senhor mostre aquilo que precisa ser removido, corrigido, retirado, os compromissos que precisam ser assumidos, a postura que precisa ser assumida, Senhor, para que o Teu poder flua em nós, para que possamos ver as Tuas maravilhas na nossa vida. Senhor, aplana o caminho, remove as pedras, Senhor, tira de nós tudo aquilo que não for da Tua vontade, e que Teu Santo Espírito se apodere de cada um, meu Pai, e traga uma renovação espiritual, e opere maravilhas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Podeis voltar aos vossos lugares. A minha pregação hoje não pôde chegar ao fim por causa da hora, mas uma palavra que me faltou pregar, que eu gostaria de ler para os irmãos. Zacarias 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Deus diz para Zorobabel, não por força, não por violência, pelo meu espírito. E Deus diz, não despreze o dia das coisas pequenas. Irmãos, por que quando a gente pensa em avivamento, a gente só pensa em alguma coisa lá nos Estados Unidos, na África? Por que a gente nunca pensa que pode ser entre nós? Ah, pastor, mas a igreja aqui é tão pequena. Irmãos, foi em Wittenberg, uma cidadezinha do interior. Foi de lá que veio a reforma. Foi do Clube Santo, com 12 estudantes, que veio o avivamento metodista. Foi de um barracão na Rua Azusa, com pouquinha gente, que veio um grande avivamento. Não despreze o dia das coisas pequenas. O dia que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, se nós ouvirmos a voz do Senhor, Deus pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Se houver algum aniversariante,